precisamos voltar a ter um cântico de alegria, mesmo enquanto as dificuldades estão do nosso lado. Está muito difícil, pastor, está ruim até para cantar, mas cante a si mesmo, adore a si mesmo, porque Deus vai te abençoar. Pastor, quanto tempo que vai demorar? Não sei, meu irmão, mas que Deus vai fazer, Ele vai fazer. A gente precisa entender, quanto tempo Josué e Caleb ficou crendo na promessa? Quanto tempo que ele ficou crendo que a promessa ia acontecer? Não foi 4 dias, não foi 4 anos, foram 40 anos esperando a promessa de Deus chegar. Agora, esperar um tempo de Deus faz parte da nossa vida. O que nós precisamos mudar é o nosso lamento. Nada acontece comigo. Nada vai acontecer certo. Não dá nada certo para mim. As coisas que... Meu irmão, quem fala coisa ruim atrai coisa ruim. Comece a falar coisas boas. Não deu certo até ontem, mas daqui para frente vai dar. As coisas não eram boas, mas vão começar a ser. As coisas não estão acontecendo, mas vão começar a acontecer. E quando começar a não acontecer, e que vai começar a acontecer mesmo, sabe por quê? Porque o diabo quer trabalhar contrário. Nós falamos aqui, esse ano será o ano da nossa expansão. A gente começa a ver uma galera cheia de desânimo, que não sei o quê, mas não, Deus vai nos expandir. Amém? Agora, nós precisamos crer nisso, porque trabalhar ao contrário, o diabo trabalha, o inferno trabalha tudo ao contrário. Agora, nós temos que trabalhar na mesma direção. Você tem uma promessa de Deus? Trabalhe em direção à sua promessa. O nosso maior problema é que às vezes a gente não trabalha em direção à promessa. Deus tem uma promessa para você, que às vezes você acha muito grande. Não, a promessa é do tamanho da promessa. A promessa não é grande, é que a tua mente é que é pequena para entender a promessa que Ele tem. Então, quando você amplia a sua mente, você vê que a promessa cabe certinho dentro de você. Quando você entende isso, meu irmão, você consegue expandir, você consegue crescer, você consegue trabalhar em direção à promessa. Nós precisamos voltar a trabalhar em direção ao que Deus tem para nós. Nós, às vezes, não trabalhamos em prol daquilo que Deus tem para nós. Nós levamos uma vida de crente domingueiro, isso é verdade, sem relacionamento. Um crente sem relacionamento é um crente que não sabe nem quem está dentro dele. Sabe por quê? Você grita para alguém que está perto de você? Você grita? Se você é desequilibrado, se a pessoa está do teu lado, você não precisa gritar. Verdade ou não? Então você não precisa gritar, você precisa clamar a Deus. Existe uma diferença muito grande. E às vezes a gente está gritando porque Ele está tão longe da gente, que Ele não está nos ouvindo. Não, Ele está te ouvindo. Às vezes no teu silêncio Deus está te ouvindo. As maiores respostas que eu tive de Deus, não foi quando eu estava orando, não foi quando eu estava clamando, foi quando eu estava ouvindo Ele falar. Quando eu estava calado e entendendo, dentro da minha mente, dentro da palavra, o que Ele queria para mim. Então eu quero motivar você, querido, a não ficar desesperado. Deus, Ele vai transformar o lamento em louvor. Ele fala no versículo 3, você pode abrir para mim aí, meu filho, por favor, o versículo 3 desse texto. Ele pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Você precisa abrir a sua boca e entoar louvores a Ele. A gente pensa que cantar louvor, um novo cântico, é só cantar os louvores. Não, Deus quer colocar palavras de adoração na sua boca. Você vai devagarzinho lá no elevador subindo, Senhor, eu te adoro, como você é bom, maravilhoso, que eu não preciso subir de escada, eu posso subir aqui no elevador. Chega no trabalho, liga o computador, Senhor, muito obrigado porque eu estou aqui. Ou você vai fazer uma faxina, você fala, Senhor, muito obrigado por estar aqui na casa dessa senhora, que eu seja bênção aqui, que o Senhor me abençoe aqui. Irmãos, não importa o que você faça, faça para adorar a Deus. Nós precisamos entender isso. O novo cântico ele aparece várias vezes na Bíblia. Lá em Apocalipse 5, versículo 9, ele diz isso também. O Senhor, ele sempre vai colocar na nossa boca um novo cântico. Agora você precisa ter uma vida em adoração a Deus, você precisa confiar em Deus.
Você precisa de verdade acreditar que Deus vai te responder. Agora, Davi, ele simplesmente não cantava ao Senhor pelas vitórias que ele tinha. Ele cantava ao Senhor por quem Deus era para ele. Independente da vitória ou da derrota, que foram poucas, mas independente do que ele estava vivendo, o quadro que ele estava vivendo, ele sempre tinha um cântico de adoração ao Senhor, mesmo que fosse um cântico de arrependimento. Salmos 32, ele começa a declarar um cântico de arrependimento. Ele começa a declarar ao Senhor: Senhor, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Senhor, eu não conseguia viver enquanto eu não expressei ao Senhor os meus pecados. Então, ter um cântico independe do nosso estado que a gente está, porque a gente só quer cantar se a gente estiver alegre. Canta com tristeza também, irmão. O negócio está ruim, começa a cantar, adora que melhora. Nós precisamos só quando está bom, não. Quando o diagnóstico está errado, comece a adorar o Senhor também. Sabe por quê? Porque é aí que Deus começa a se manifestar. Ué, você vai adorar só quando estiver bom? Não, quando está ruim, quando as portas de emprego estão fechadas, fala: Senhor, eu creio que o Senhor vai abrir uma porta, eu sei que o Senhor é fiel. Agora, se você achar, não, ó vida, ó dor, não sei o que, já era, filhão. Já era. Se você for pessimista, irmão, fica ruim até de andar com você. Eu não gosto de pessimista do meu lado, não. Eu sou vascaíno, irmão, dá licença. Tem cara mais otimista do que eu, não. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, toca no teu filho. Irmãos, eu estou falando para vocês de todo o coração. Eu preciso ser um cara otimista. Eu preciso olhar um quadro e não olhar o que ele está me passando. Eu preciso olhar aquele quadro e dizer: o que o Senhor quer fazer com isso? Porque é assim que funciona. Porque, cara, quando eu comecei minha vida sacerdotal lá atrás, eu comecei uma célula com uma pessoa, a Cristina sabe disso. Ganhei um cachaceiro que jogava carta todo dia e bebia pra caçamba. Olha só que coisa ruim. Deus falou: é esse aí que você vai começar, o nome dele é Célio, está me vendo aí, vai vir aqui, um dia eu vou testemunhar isso. Ganhamos ele para Jesus, Jesus libertou ele dos vícios, e eu fiquei 1 ano fazendo célula, eu e o Célio sozinho. Tinha hora que eu olhava para casa do Célio, dá até raiva. Senhor, meu Deus do céu, esse candango não traz ninguém para a célula, como é que pode, Jesus? E eu, como é que esse cara não traz ninguém? E o Espírito Santo falou: você também não traz? Eu falei: é verdade. Então Jesus me perdoa. Eu comecei a orar pelas cadeiras vazias. A gente começou a botar cadeira no escritório, e a célula era dentro do escritório. Eu comecei a botar as cadeiras, e comecei a orar pelas cadeiras. Comecei a ungir as cadeiras vazias. Falei: Senhor, cada pessoa, o Senhor vai botar uma pessoa sentada aqui na semana que vem, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor vai abençoar. Irmãos, depois eu cheguei a ter 25 células. Agora, eu quero que você entenda o seguinte: se eu desistisse naquele primeiro ano, irmão, um ano fazendo célula, 1 ano você vai fazer 4 células por mês, 48 células por ano. 48 células por ano. Pessoal, você ficar 48 células no teu relatório, você ficar, porque lá tinha um envelopezinho de relatórios, lembra, amor? Tinha um relatóriozinho de célula, que você colocava membros presentes na célula, tema utilizado, e a gente ofertava ainda na célula, né? Tinha oferta na célula, e a gente botava o valor da oferta, e botava o dinheiro ali dentro, e entregava na igreja todo dia. Tu imagina 48 vezes. Quantas pessoas na célula do João Cláudio? 2. Quantas? 2. Mais uma, semana que vem, de novo. Quantas? 2. Chegava para o pastor, falava: pastor, não nasci para isso não, pastor, estou mal. Não, meu filho, você nasceu sim, você nasceu para isso, você vai fazer. Deus vai botar uma pessoa na tua célula para fazer. Você começa a adorar, entra para a tua célula, vai adorando. Irmão, foi assim que eu fiz. Depois Deus começou a fluir. Deus precisava primeiro me tratar o meu coração. Deus quer usar você tratado, meu irmão. O tempo, Ele está avaliando você. Então você precisa tirar de você todo o lamento que aprisiona a sua alma. Que não vai dar certo. Porque isso, irmão, tira isso de você em nome de Jesus de Nazaré hoje. Abra sua boca e diz: Senhor, eu vou louvar o teu nome enquanto eu viver.
Fala assim: Senhor Jesus, põe um novo cântico na minha boca. Eu quero que você entenda que o seu testemunho pode ser a resposta para alguém. Então, se você ficar lamentando, as pessoas não vão querer andar com você. Se você ficar um cara reclamando, o cara chega no trabalho, o cara é ímpio, irmão, por favor, você quer? Quantos são crentes aqui, irmão? Tem pouco crente, né? Tá vendo como é que a gente não pega de primeiro? Quantos cristãos tem aqui? Aí, já melhorou um pouquinho. A gente nunca de primeiro, assim, é muito, muito difícil. Olha só, nada dá certo de primeiro. Você sabia disso? Você tem que tentar outras vezes. Vai tentando que vai dar certo. Vai, irmão, vai tentando aí, que vai dar certo. Mas não era isso que eu queria falar. Eu me perdi. Sabe por quê? Porque a gente é assim. A gente é assim. A gente não quer ser testemunho de Deus às vezes. E a gente pega um ímpio e quer compartilhar nossa vida com o ímpio. Irmão, nunca faça isso. Você que é crente, você que é crente em Jesus, não compartilha a tua vida com o ímpio, não. Porque ele não vai querer o teu Deus. Que o cara vai olhar para você e falar assim: e você é crente? Eu não quero esse Deus, não. Fala, eu não consigo. Se teu Deus, que você fala que ele é bom, faz isso contigo, imagine comigo que não confie nele. Quero nem chegar perto dele. Porque às vezes é assim. Às vezes nós somos assim. Meu avô dizia, tem nada a ver, mas eu vou ter que falar. Meu avô dizia uma coisa: quer vender bem o burro, fala bem do burro. Meu avô dizia isso. Eu não entendia o que ele queria dizer, só depois que eu consegui entender. O burro era chucro. Sabe o que é burro chucro? Burro brabo, que ninguém consegue montar. Porque naquele tempo o burro valia muito dinheiro. O burro era brabo, mas ele contava que o burro era bom. Chegava na venda com o burro, puxando o burro, porque eu não conseguia subir, e fazia carinho no burro. Falei: rapaz, esse burro é muito bom. Eu não quero nem subir no burro, fico com pena de subir no bicho. O bicho é bom, mas o pessoal não sabia que se subisse derrubava, porque o burro era brabo. Então, rapaz, você quer vender bem o burro, fala bem dele. Irmãos, às vezes a gente não consegue falar bem de Jesus. Você lembra que eu falei no início? Que eu tinha um trauma na minha vida e achava que Jesus estava fazendo eu pagar um preço que não era meu. E às vezes a gente carrega essa mágoa dentro da gente. E a gente começa a culpar algumas coisas. Por que a gente culpa Deus por tanta coisa? Sabe por quê? Porque a gente às vezes foi minado por isso. Mas eu quero que você entenda o seguinte: comece a falar coisas boas. Comece a profetizar coisas boas sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos. Você vai ver que as coisas vão funcionar. Terceira verdade que a gente vê nesse texto é que a verdadeira felicidade está em confiar em Deus. Irmãos, quem confia em Deus é feliz. Isso é certo. Quem confia em Deus é alegre. Quem confia em Deus sabe que o problema que você está vivendo é uma momentânea, leve, momentânea tribulação. Quem confia em Deus sabe que o que você está vivendo hoje não é você amanhã. Quem confia em Deus sabe que isso vai passar e você vai estar muito melhor daqui a pouco. Agora, se você não consegue acreditar nisso, talvez você seja uma pessoa amarga. Uma pessoa quando chega do teu lado e fala: ei, como é que está? Ai, meu Deus do céu, está ruim demais. Ai, meu Deus. Irmãos, eu estou acostumado com isso, de verdade. Mas tem hora que eu costumo falar com as pessoas: irmão, você está respirando? Estou. Você está andando? Estou. Então agradece. Porque o dia que você for pastor, que você estiver aqui no CTI toda semana, você vai entender o que você está falando. Porque tem gente que queria estar respirando e tem um tubo dentro da garganta dela. Tem uma pessoa que queria sair de uma cama, não consegue sair, você está aí andando em pé. Então valorize o que você está vivendo, as oportunidades que Deus está te dando. Sabe por quê? Porque bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Nós às vezes não confiamos no Senhor plenamente. Nós acreditamos simplesmente que nós vamos dar conta do nosso problema. E a gente vai pela força do nosso braço. Eclesiastes diz que, Provérbios diz que é melhor serem dois
do que um, porque um cordão de 3 dobras não se pode romper. É muito bom você caminhar com Jesus, irmãos, porque se você estiver sozinho, você às vezes não vai suportar as dificuldades que vão vir. Bem-aventurado, ele quer dizer mais que feliz. Fala assim, bem-aventurado é mais do que feliz. Agora, a gente não consegue viver esse mais do que feliz às vezes, e a gente quer ser bem-aventurado. Mais que feliz é você decidir na sua vida ser feliz. Uma vez eu conversei com Cristina lá atrás, logo no início do nosso casamento. A gente vinha de uma vida conturbada, de muita briga dentro de casa, muita briga. E um dia eu falei para ela, falei, Cris, a partir de hoje, nós não vamos brigar mais. Nós vamos ser felizes. Nós vamos ser felizes. Irmãos, eu tento ser feliz do lado da minha mulher, e ela tenta ser feliz do meu lado. Agora, tem dificuldade? Claro que tem, mas a gente tirou a briga no meio da nossa vida. Discussão, aquelas coisinhas normal, todo mundo tem. Quem tem mulher tem isso, quem tem homem tem isso, verdade ou não? Às vezes o café está forte demais, você reclama, o arroz está empapado demais, você reclama, normal. O brasileiro está ali só dizendo, ó, anota aí, anota aí, né? O brasileiro não é mole, tá vendo aí? Faz o café mais fraco para ele. Às vezes a gente reclama dessas coisas, mas isso não ter felicidade. Nós somos felizes. É claro que a gente já tem 30 anos de casado, né, irmãos? 30 anos de casado é diferente. Vamos fazer 30, né, de casado. É diferente. Com 30 anos de casado, a gente deita na cama, dá paz do Senhor para ela e vira para o lado, outro vira para o outro, e vamos viver a vida. É 30 anos de casado, pô. São 30 anos, irmãos. Está entendendo ou não? Então, aquelas picuinhas já não tem mais. Eu estou brincando, irmão. Parto para o abraço. Mas eu quero que você entenda o seguinte: problema todo mundo vai ter. Agora, você precisa decidir. E eu decidi, falei com o Cris, nós nunca mais vamos brigar como nós brigávamos aqui. De verdade. Sabe por quê? Porque a gente precisa ser exemplo. Irmãos, se eu não sou exemplo onde eu moro, meus vizinhos, para as pessoas que estão da minha volta, como é que as pessoas vão reconhecer quem eu sou? Eu falei de manhã aqui, nós oramos por uma vizinha chamada Rosemary, que encontrou comigo e falou, você é diferente, você é crente. Eu falei, sou. Você é pastor? Eu falei, sou pastor, sabia que você era pastor. E eu não falei nada, irmãos, simplesmente a minha forma de agir. Ela morava do lado da minha casa. Ele nunca escutou eu matar minha mulher. Vou te matar, miserável. Ela não escutou, nunca escutou isso. Não que eu não pense, está entendendo ou não? Não que a gente não pense, mas a gente não verbaliza. Entendeu, irmãos? Porque vontade de jogar pela janela às vezes dá. Normal, mas a gente não faz. Está entendendo ou não? A gente olha para o outro e fala assim, te amo. Porque o amor tudo suporta, tudo supera. O amor é o amor. E quando a gente entende que nós somos bem-aventurados, nós somos mais que felizes. Então não é uma felicidade natural, normal, é uma felicidade que ela supera as dificuldades que a gente está vivendo, o que a gente já viveu, porque até hoje nós temos dificuldade. Então não é isso que eu estou dizendo, é você entender que Deus quer que você seja mais que feliz, quando você passar a confiar nele plenamente. O nosso maior problema é que a gente quer ser feliz, mas não confia no Senhor plenamente. A gente não consegue nem confiar em Deus e entregar para Ele os nossos dízimos, irmãos. A gente acredita que o dinheiro não vai dar. Verdade ou não? É verdade, irmão. Porque quando você faz conta, você vê que o teu dinheiro não dá. Se o teu está dando, manda a tua planilha para mim, que a minha, meu irmão, é absurda. É vermelho direto. Eu já começo o mês no azul, quando dá dia 5, acabou, já está vermelho de novo. E vamos embora, vamos viver. E eu falo para ela, vamos viver. Ontem eu falei, eu queria comer japonês. Eu falei, vamos comer japonês. Duro igual não sei o quê. Vamos comer japonês. Ué, fazer o quê? Está entendendo? Eu quero é ser feliz, irmãos. Depois pagar o Itaú.
Passamos o cartãozão do Itaú, até o cartão da minha filha. Pai, deixa que eu pago. Eu falei, paga mesmo, em nome de Jesus. Irmãos, a gente quer ser feliz, cara. A gente às vezes acha que a gente pode administrar a nossa vida, e a gente não precisa de Deus para nada, que eu conquistei tudo da força do meu braço. Vai na tua força, porque no momento certo Deus vai inquirir você e vai te pedir para que você seja aquilo que Ele planejou para você fazer. A gente precisa entender, lá em Mateus 7, versículo 26, diz: mas quem ouve as minhas palavras e não pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. É por isso que tem muitas pessoas que não firmam. Ah, pastor, por que não firma? Porque construiu a sua casa sobre areia, construiu a sua estrutura na areia. Então Deus está chamando a gente para construir sobre a rocha, que é Ele. Quando você constrói alguma coisa em Cristo, tudo vai dar certo nele, não tem como dar errado. Até o que começou errado, quando você bota Cristo conserta o negócio. E é assim mesmo. Irmãos, quantas pessoas que eu já vi que começou tudo errado, mas no meio do caminho parou e falou, vamos viver certo daqui para frente? Vamos. E Deus virou a chave. Então Deus quer virar a chave da nossa vida hoje. Nós precisamos confiar em Deus plenamente. Nós precisamos lançar as nossas preocupações a Deus hoje, porque Ele tem cuidado da gente. Irmão, se você chegou até aqui, porque Deus tem cuidado de você. Quarta coisa, versículo 5 desse salmo. Pode botar aí para mim, por favor, Deia. Versículo 5 desse salmo. Obrigado, Paulinho. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito. Não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Quarto ponto. Deus escreve sempre uma nova história para mim e para você. O que você precisa é tomar posse dela. O que você precisa é acreditar nela. Porque quando o salmista está declarando isso, ele está vindo diante de um turbilhão na família dele. Ele perde a família. Seu filho causa um pecado maior e o filho morre. A vida destruída, a vida familiar dele destruída. E ele vai, casa com Betseba, a mulher do pecado. Mas quando ele teve um coração tão sincero diante de Deus, que Deus começa a transformar a vida deles. E Deus abençoa a vida dele. E Deus coloca para Davi, o seu sucessor, filho de Betseba. É o nosso Deus, Ele é especialista em escrever novas histórias. O Senhor, Ele chegou no pecado de Davi e disse, daqui para trás eu não me lembro mais, Davi. Escreve certo daqui para frente, porque eu vou te abençoar. Eu estou contigo. O nosso maior problema é que o nosso passado, ele vai querer sempre nos paralisar. Mas quando você coloca na mão de Deus, escreve certo dali para frente, Deus escreve um novo tempo na tua vida, e você vai experimentar o novo de Deus, você vai experimentar coisas novas de Deus, porque o salmista ele diz, Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito, não se pode relatar os planos que preparastes para nós. O Senhor preparou planos para vocês. O Senhor preparou plano para você viver. Não é planos da sua cabeça, é Deus que está preparando isso para você. Agora, você precisa confiar. Confiar é largar o galho. Confiar é você acreditar. Você sabe a história do largar o galho? Quem conhece? Não conhece? Então eu vou falar para você. Teve uma enchente muito grande e a pessoa foi carregada pela água. E na hora que ela está caindo pela água, ela agarrou num galho e ficou agarrado. E ela começou a orar ali. Ela começou a orar, falou, Senhor, me salva que eu vou te servir.
me salva, Senhor, me salva desse transtorno, me salva dessa enchente, eu vou te servir, se o Senhor me salvar daqui, eu vou te servir. E ele fala que ele escutou uma voz dizendo, largue o galho. E ele escutava o barulho de água escuro, não podia enxergar, não conseguia enxergar embaixo, uma escuridão danada, e água caindo, e aquela voz, larga o galho, larga o galho. E ele falou, não vou largar isso aqui nunca, que eu não vou largar esse galho, eu vou agarrado nesse galho. Ficou agarrado no galho até de manhã. Quando amanhece o dia, ele olha para o chão, ele estava a 30 centímetros do chão. Era simplesmente ele ter largado o galho e ficado quietinho ali. Mas às vezes a falta de confiança na voz que você está ouvindo faz você ficar preso no teu passado. O Senhor está querendo arrancar você do seu passado hoje, porque o teu passado, ele leva você a consumir coisas que você não deveria consumir mais. O seu passado leva você a tomar atitudes que você não deveria tomar mais. Mas quando você acredita e confia no Senhor, o Senhor tira de você o seu passado, e Ele faz como Ele fez na vida de Davi, nesse Salmo 140. Olha, Davi, até o Salmo 32, você estava em pecado, mas de agora em diante, eu vou escrever uma nova história na tua vida. Não tem quem não vai ver as maravilhas que eu vou fazer através de você e da sua descendência. Deus começa a prometer a Davi coisas grandes, mas ele precisava decidir. Você precisa decidir. Ou você vai largar o galho do seu passado hoje para experimentar coisas novas que Deus tem para você lá na frente, ou você vai ficar preso no seu passado, te atormentando por resto da sua vida, e você nunca vai poder dizer, eu sou bem-aventurado, porque talvez você nunca seja mais do que feliz. Mas Jesus é o Deus que quer levar você a viver uma vida de felicidade, de fé em fé, de graça em graça, de unção em unção, de conquista em conquista. Ô meu irmão, Deus tem algo novo para você. Vem, Ministério Louvor, por favor, para a gente ganhar tempo. 9 horas em ponto. Tem cantina hoje? Alguém sabe informar? Tem cantina. Davi, ele reconhece que Deus é o único que pode reescrever a trajetória da sua vida. Davi, ele sabia que aquele problema que ele tinha tido poderia tirar o governo dele, tirar o reinado dele, mas ele confiava tanto em Deus, que ele falava para Deus assim, Senhor, recalcula a rota para mim. Josué, quando ele estava no poço, se ele tivesse a mentalidade de uma pessoa que não confiasse em Deus, talvez ele não tinha saído daquele poço. O Senhor, Ele quer tirar você do seu poço hoje. O poço não é o teu lugar. O teu lugar nem é à beira do poço. O teu lugar é do lado daquele que sacia a sua sede. Porque muitas das vezes, à beira do poço, você bebe a água, mas já já você tem sede de novo. Lembra da mulher samaritana? A sede dela só saciou quando ela bebeu do Senhor. E eu quero que você beba dessa água hoje. Sabe por quê, querido? Porque o diabo, no seu passado, ele sempre vai querer mostrar as suas falhas. Mas eu quero te dar uma palavra de Deus para você. Suas falhas não são o seu fim. Ah, pastor, o evangelho é muito fácil. Não, é o evangelho de Cristo. Não é o evangelho de fácil, é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo diz, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Esse é o evangelho de Jesus. E eu quero que você entenda, Davi, ele quando entra nesse movimento, Romanos 8, 28, abre para mim, minha filha, Romanos 8, 28. Vamos ler no 3, isso aí para ficar bem gravado na nossa mente. Lê ali, 1, 2, 3. Amém? Fala assim, todas as coisas, as boas, as ruins, vão contribuir para o meu bem. E a gente não entende isso. Ah, deu errado uma situação. Ah, acabou. Não. Deus vai fazer. Eu já contei a história para vocês. Trabalho numa mesma empresa há muitos anos, 24 anos. Muitas das vezes eu pensei que eu ia sair dela,
Mas aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. E eu costumo dizer que todas as pessoas que desejaram o meu mal, desejaram o meu lugar, todos eles foram. Deus tirou todo mundo. Desde o chefe a quem estava junto. O que Deus fazia? A servir a Ele. Independente do que aconteça na minha vida, eu quero o Senhor na minha vida. E eu entendi que confiar em Deus é colocar a sua vida na mão dele e falar: Senhor, a vida está aqui, faça da minha vida o que tu queres. E um dia eu fiz isso para o Senhor. Ele falou: eu vou cuidar de você, meu filho. E a minha vida mudou de 20 anos para cá. 20 anos pode ser pouco tempo para você, mas para mim foi muito tempo. Mas Deus mudou a minha vida. O mesmo Deus que mudou a minha vida, Ele quer mudar vidas de pessoas aqui. Eu não tenho dúvida que tem pessoas aqui que já tiveram as suas vidas mudadas. Eu não tenho dúvida disso. Mas você pode ir um pouco mais além. Nós seremos uma igreja, irmãos, de verdade, que ela vai ser acolhedora. Nós seremos uma igreja que vai acolher pessoas. Nós seremos uma igreja que vai cuidar de pessoas. Eu estava vendo hoje um sítio para a gente comprar. Sou maluco, né? Sou doido. Estava vendo um sítio para comprar. De verdade, até mandei para a Cristina. Sítio barato, viu, Humberto? 590 mil reais. Viu, Daniel? 590 mil reais. Mas eu já fiquei imaginando lá. Salões para a gente fazer os nossos retiros. Lugares para a gente cuidar de mulheres. Lugares para a gente cuidar de homens. Pessoas sendo transformadas. Pessoas sendo cuidadas, irmão. O ambiente de atmosfera da presença de Deus naquele lugar. Irmãos, eu começo a sonhar quando eu vejo essas coisas. Por quê? Porque o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu não sei de onde a gente vai tirar o dinheiro, de verdade, não sei, que a gente não tem. Mas eu creio que Deus vai nos fazer. Eu creio que Deus vai nos levar a cuidar de pessoas. Sabe por quê? Porque nós não queremos cuidar da gente. Nós queremos cuidar daqueles que são necessitados. A Bíblia diz que Jesus um dia falou: olha, vocês me amam quando você cuida dos meus pequeninos. Quando eu tive sede, vocês me dessem de beber. Quando tive fome, me dessem de comer. Então nós seremos uma igreja não assistencialista, mas uma igreja que transforma pessoas. Uma igreja que pega as pessoas do jeito que elas estão, e elas vão sair desse nível que o diabo aprisiona a mente delas e transformá-las em cidadãos de verdade. É isso que Deus quer fazer com a gente. Agora a gente precisa entender isso. Agora a gente vai ser mais que feliz quando a gente começar a fazer o que Deus mandou a gente fazer. Porque enquanto a gente ficar lutando contra a vontade de Deus para fazer a nossa vontade ou a vontade da nossa carne, meu irmão, você não vai experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E depois lá na frente ainda vai querer botar na conta de Deus o que aconteceu de ruim. Então não faça isso. Aprenda uma coisa: confiar em Deus e servir a Deus precisa estar lado a lado. Servir a Deus é você entregar a sua vida a Ele e dizer: Deus, faça da minha vida o que o Senhor quiser. E partir daí para frente, virar uma chave e começar a viver como se a tua vida terminasse hoje. A gente faz muitos planos para frente, mas a gente precisa entender que a nossa vida é um sopro. Não tem idade. Não tem idade. Não tem hora. Não tem. Na hora que Deus chamar, a gente tem que dizer: eis-me aqui, Senhor. Não tem jeito. Mas o que nós vamos apresentar para o Senhor? Eu quero chegar na presença do meu Deus e dizer: Senhor, aqui estão os frutos que o Senhor me deu. Essas ovelhas que eu deixei lá no arsenal, Senhor, são os frutos que o Senhor me deu para me cuidar. São as pessoas que o Senhor um dia falou comigo que o Senhor tinha um povo para me cuidar. Eu estou aqui cuidando, Senhor, com toda a intensidade da minha alma, com toda a intensidade do meu coração. Senhor, eu estou cuidando. Está aí, Senhor. E eu quero dar conta de vocês perante Deus. É claro que não precisa ser agora, amém? Mas eu quero dizer para vocês que a responsabilidade eu tenho diante de Deus de conduzir uma igreja, de conduzir o rebanho em santidade para ver o Messias um dia chegar nas nuvens, e Ele vai nos receber nas nuvens.
Ô irmão, você não tenha dúvida disso, que Ele vai vir. Ele virá, Ele virá. E nesse dia que Ele virá, irmãos, eu vou te dizer, você vai olhar para trás e vai dizer: ah, mas quanto tempo eu perdi, Senhor. Quanto tempo eu perdi de não fazer a Tua obra. Quanto tempo eu perdi sem fazer a Tua vontade. Oh Deus, eu quero fazer a Tua vontade agora. Felipe, você tem aí o que eu te pedi? Dá para botar? Por favor, eu queria que você prestasse atenção nisso. Porque às vezes, irmãos, a gente, Felipe, quando estiver pronto você me fala, tá? Às vezes a gente acha que a gente é velho demais, ou que a gente é novo demais para começar a fazer a vontade de Deus. Nós somos uma igreja que se movimenta através das células, não tem jeito. É um caminho sem volta. Jesus, Ele cuidou de 12 homens aqui na terra, irmãos. Põe uma coisa na sua cabeça. Você cuidar de pequenos grupos, é muito mais fácil pastorear pequenos grupos do que tentar pastorear uma igreja toda. Então, quando você tem um líder de célula, esse líder de célula, ele simplesmente é o cajado do teu pastor lá. Porque quem está em célula aqui sabe que a palavra que está na célula é a palavra que o seu pastor dá para eles ministrarem. Ninguém aqui ministra a coisa da sua cabeça. Quando eles têm uma palavra livre para eles poderem fazer, eles falam na mesma linguagem, porque é uma direção. Você está entendendo ou não? Então, nós precisamos entender que como igreja aqui no Arsenal, nós seremos uma igreja que vai se mover assim, porque não vai caber aqui dentro. E as células vai nos dar suporte para isso. E eu declaro, irmãos, que até o final do ano nós vamos fazer 2 cultos, em nome de Jesus, que não vai dar para fazer um só. Agora, nós precisamos voltar a trabalhar, e a gente precisa entender isso. Deus quer usar o seu braço. Fala assim: Deus quer usar o seu braço. Ou você pensa que você só veio aqui se alimentar e ir embora para casa? Não. Deus quer usar o seu braço. Deus quer usar a sua força. Deus quer usar o seu investimento. Deus quer usar você nesse tempo. É assim que funciona. Irmãos, quando eu vi esse vídeo dessa irmã tão preciosa, e ela contando o que Deus fez na vida dela através de uma célula, eu falei: cara, esse vídeo a gente tem que ver lá na igreja. E eu pedi Felipe para preparar para mim o vídeo. Falei: filho, não dá para preparar? Dá. E eu queria passar isso para vocês. Não sei se ele vai conseguir. Vai? Tem que fazer figuinha? Não? Está baixando ainda? Senhor, em nome de Jesus, Senhor, estenda suas mãos para ali agora, em nome de Jesus. Pode mandar apagar as luzes? Pode apagando as luzes aí, em nome de Jesus. Aleluia. Vai, irmão, vai com pensamento positivo. Nós vamos melhorar, irmão, em nome de Jesus. Aleluia. A Déia está lá, 4, 3, 2, 1. O áudio chegou, tá? Já abriu o áudio, pode abrir. Conceito contra a célula, apesar de ser batista há tanto tempo, e eu não participava. Eu achava, para que precisa participar de célula? E de repente... Ai, irmão, meu Deus do céu, não faz isso comigo não. Vou passar aqui no meu telefone. Hã? Você foi? Agora vai. Pode, abre aí, Jefferson. Boa noite, o meu nome é Vera, e eu vou falar de célula. Eu tinha um pré-conceito contra a célula, apesar de ser batista há tanto tempo, e eu não participava. Eu achava, para que precisa participar de célula? E de repente, você fica meio morno, né? Você fica na zona de conforto. E aí você, de repente, olha só, eu vou contar a história, melhor. Pode soltar aí, Felipe. Solta aí, Felipe. Agora vai. Vai lá, Jefferson. Vai lá.
Ó, há tanto tempo, deixa eu falar. Eu não participava, achava que não precisava participar de uma célula. De repente, você fica meio morno, né? Fica na zona de conforto. E aí você passa assim, tá bom, assim, de repente, abre uma célula, no sobrado, ao lado do da parede. E aí, ele, vizinho novo, e vai lá, me convida. Verinha, queremos você na célula, você vem? Eu falei, vou não. Que isso? Tá bom. E eu fui. Para quem gosta da seara do Senhor, gente, participe de uma célula. É completamente diferente de tudo que eu já fiz em missões. É diferente. Você arrebanhar o seu bairro, tentar trazer para a célula. Vocês não têm ideia dos problemas que as famílias têm ao nosso redor. E que às vezes a gente vai, uma vez por ano, através da igreja, fazer uma visitinha, entregar uma flor, sabe? E na célula é diferente. A gente busca, a gente traz aquele momento do cafezinho, né, pastor Daniel? A pessoa fica até constrangida, ela, não trouxe nada. Não precisa trazer nada, senta aqui, vamos bater papo. E é testemunhos de vida. E é isso que eu queria dizer, estou chegando. Eu acho assim que essa minha empolgação, eu sou convertida há muitos anos, que olha os cabelinhos brancos, né? Mas eu disse, pastor Daniel, eu acho que eu estou no primeiro amor a Jesus Cristo. Amém. Seja bem-vinda, Vera. Obrigado, Felipe. Acenda as luzes aí, por favor. Irmãos, meu devocional essa semana foi Salmos 40. Irmãos, eu li a Bíblia diversas vezes. Mas eu li Salmos 40 essa semana, Deus falou comigo diferente, me deu 3 mensagens de Salmos. E eu vi esse relato. E eu falei para Deus assim, porque isso arde no meu coração, irmãos. Quando essa irmã falou assim, nós podemos abençoar o nosso bairro. Não tem outro jeito de a gente abençoar esse bairro. Se você não levar uma célula na sua casa. Não tem jeito. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nosso bairro não precisa de mais igreja. Entra nessa rua aqui, você vê quantas igrejas tem daqui até o Carina. Mas essas igrejas não conseguem fazer a diferença que o Evangelho faz. Então tem alguma coisa errada com a gente. É um Evangelho que eu não quero praticar, irmãos. O Evangelho de culto de domingo, o Evangelho que está sentado aqui, eu não quero. Eu quero o Evangelho vivo. Eu quero o Evangelho de olho no olho. Aquele Evangelho de você chegar na casa de alguém, de você chegar numa célula e você ver um novo convertido, você ver uma pessoa que nem é convertida lá na célula, poder participar desse momento agradável. Irmão, não tem preço. Sabe quando a gente vai atingir o nosso bairro? Quando a gente tiver inúmeras células no nosso bairro. E às vezes Deus quer te usar para isso. E às vezes você está se acovardando. Mas hoje não é dia da gente ser covarde. Hoje é dia da gente levantar e dizer, eis-me aqui, Senhor. Não importa a idade que eu tenho, eu quero servir o Senhor. Irmão, a gente pode servir o Senhor. A gente pode ser bênção na vida de alguém. E a gente precisa ser bênção na vida de alguém. Às vezes a gente acha que ser bênção na vida de alguém é quando a gente dá uma cesta básica. Não é isso. Não é ser assistencialista, é ser transformador de vidas. Ser bênção na vida de alguém é quando você consegue tirar essa pessoa do lamaçal do pecado e transportar essa pessoa para a perfeita luz, transformar essa pessoa num cristão de verdade. Esse é o nosso objetivo aqui. A igreja no Arsenal, o objetivo dessa igreja é transformar pessoas. E Deus trouxe você aqui, trouxe você para cá, é porque você vai participar desse movimento. É um movimento. E é um movimento. Ah, pastor, eu não sei como é que eu vou fazer. Eu também não sei, meu irmão. Eu também não sei como você vai fazer, mas eu quero te dizer, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te dar o suporte necessário, para estender a mão para você, para ir na tua célula e falar para você, olha, eu vou lá na tua célula tantas vezes por semana, mas eu vou. Sabe por quê? Porque eu acredito que você é um chamado de Deus, você tem um chamado de Deus para transformação.